Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar neste dia 29 de novembro de 2017, uma data marcante, principalmente para o futebol, mas marcante também para os funcionários do município. A Prefeitura de Porto Alegre rompeu o contrato com o Hospital Beneficência Portuguesa. Nós vamos dar os detalhes daqui a pouquinho, mas não é uma novidade para a gente a situação da Beneficência Portuguesa, né? Tem se ouvido muitas coisas, muitas informações. Marcelo Miller, ex-procurador, funcionário da JBS, admite que tem havido uma lambança, que ele diz, com o acordo AJIF, que é a Hold. Ele faz um comentário, fez depoimento no dia de hoje à CPI da JBS e ele diz que não feriu, não maculou em nada a sua função como ex-procurador. E por falando em procurador, a Procuradoria da República do Rio Grande do Norte denunciou o ex-ministro Henrique Alves e Eduardo Cunha por razões que a gente já conhece: corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Este é o retrato do nosso país, da nossa cidade, das coisas que estão acontecendo por aqui. Mas nós estamos entrando no ar junto com você, através do WhatsApp, através do e-mail, com mais uma edição da Atualidades Pampa. Descontração, bom humor e um pouco de temor, que todo mundo estava temendo essa quarta-feira. Todos nós. Todos nós. Muita tranqueira. Muita tranqueira e não é nada. Vitorino, porque trancou tudo, trancou o centro da cidade, trancou moinhos de vento, né? As pessoas vão assistir e tal, no moinhos de vento, tem uma estrutura para isso. Trancou a Zona Leste, lá em Ipiranga, vocês não têm ideia, para quem está indo em direção à Viamão, estava tudo trancado, deu um acidente aí, foi por causa de um acidente na Bento Gonçalves, exatamente. A Passo da Pátria está fechada, Passo da Pátria. Os comerciantes todos dali se movimentaram, cada um fez uma ação e fecharam a rua e vão assistir, vão acontecer e depois só Deus, só o Senhor Cristo sabe. O que eu quero dizer para vocês é que, de qualquer maneira, vai ter festa hoje. Vai ter. Não, ninguém vai dormir hoje. Metade do Rio Grande do Sul vai se divertir. Isso é verdade. Nem que seja com a cara do outro. Ela vai se divertir. Com a desgraça do outro, né? Essa é a grande realidade. Mas eu quero começar esse programa falando a vocês de dois momentos muito importantes para esta casa, para a Rede Pampa de Comunicação, vividos durante esta semana. O primeiro deles foi na segunda-feira, quando eu não vim ao programa. Eu fiz a apresentação do Carrinho Agas, uma premiação, assim, a mais alta premiação deste segmento, onde o nosso presidente Alexandre Álvares Gadré, foi agraciado com o Carrinho Agas, como sendo uma grande figura, uma grande liderança, por sua simpatia, por uma série de coisas. Então foi uma noite muito bacana na segunda-feira. Estavam presentes Otávio Gadré, Sandra Gadré, mais alguns familiares. Foi uma noite muito bonita que nos orgulhou muito ver o nosso presidente Alexandre Gadré sendo homenageado. E nesta quarta-feira, no almoço da Federação, a Federação também fez a sua homenagem à Rede Pampa de Comunicação, fazendo homenagem, dando uma placa, enfim. E, mais uma vez, o nosso presidente Alexandre Gadré, que é também vice-presidente da Federação, esteve presente, também estiveram presentes alguns executivos da nossa empresa e também a nossa diretora Cristina Gadré, acompanhada do seu esposo, que foram lá receber em nome da Rede Pampa, o que nos deixa muito vaidosos, muito gratos, né, ao reconhecimento de todo esse trabalho que é feito e principalmente da nossa direção. Eu acho isso interessante porque é um reconhecimento à maior empresa de comunicação genuinamente 100% gaúcha. A gente fica feliz com o reconhecimento, mas acima de tudo a gente fica feliz porque o trabalho que tem sido feito pela Rede Pampa, pelas muitas emissoras de rádio, a verdadeira líder de FM, que é a 104, tá? Vou deixar bem claro, líder de FM na região da Grande Porto Alegre, é a 104 FM da Rede Pampa, essa é a líder de audiência.
A gente tem feito um trabalho maravilhoso. Esse programa que consegue números surpreendentes, até mesmo para nós. É verdade, para nós também. Paulo Sérgio Pinto me deu um número nesse final de semana, um share de 22. Aí estava lá o nosso vice-presidente Paulo Sérgio Pinto. Nosso vice-presidente Paulo Sérgio Pinto deu um share um número maravilhoso, temos um share de 22, e isso é um número maravilhoso sobre todos os aspectos. Então a gente fica extremamente feliz, não só pelo reconhecimento, mas principalmente pela participação das pessoas. Na segunda-feira eu estive lá no Prêmio Press, como finalista, fui lá acompanhar a hora que saí daqui, e Magda, com todo respeito aos profissionais que estavam lá, mas ninguém tirou tanta fotografia quanto eu. Impressionante, a gente Ninguém tirou tanta fotografia quanto eu. Eu me senti uma estrela de Hollywood, Richard Gere mal feito. É engraçado, porque hoje eu saí de tarde com a Duda, e sempre quando eu vou no supermercado com ela, e aí as pessoas cumprimentam, oi, tudo bem? E a gente é simpático, cumprimenta e fala, mãe, quem é? Eu digo, não conheço. Dela, mãe, ela fica impressionada. Impressionante. E hoje chamei um Uber, e quando ia a menina que dirigia o Uber, também é telespectadora da Atualidade. Isso é que é o legal. Isso é que é o legal, porque nós temos uma audiência completamente mesclada. Tu vais ao Carrinho Águas, como eu estavam lá os executivos, os presidentes das empresas, os diretores dos mais diversos segmentos. Alguém dali está assistindo o nosso programa. Então, esse reconhecimento que a gente tem, como diz o Gustavo Vitorino, que é uma surpresa, inclusive, para nós. Mas só é possível porque a nossa empresa é genuinamente gaúcha e abre espaço para os profissionais e também para a população, que tem acesso a todas essas coisas que a gente diz aqui. Mas sabe por quê? Porque a gente dá a nossa opinião e as pessoas gostam disso, se sentem representadas, sem nenhuma censura. Não existe censura no programa. De vez em quando as pessoas vão pro SOI, mas é normal. Com certeza, puxa a orelha, vai pro SOI, não é bem assim. Uma bobaginha aqui, uma bobaginha, mas faça um programa da bobagem, faça um programa de 1h30. Olha que tu não tem mais lugar para sentar na bancada. Ali tu briga, aqui tu não pode brigar. Convenhamos, tu sabe que tu é o rei da bobagem, adora fazer uma piadinha. Tu sabe disso. Isso não é uma bobagem, é uma piadinha. Tá, olha aqui, eu quero ouvir o Marne Barcelos também, que o Marne Barcelos é a pessoa, digamos assim, que tem uma opinião mais abalizada do que a nossa, porque ele conhece a história de Otávio Gadré, é seu amigo, que trabalhou com ele. Isso, muitas vezes, né? O Otávio é uma figura fantástica, um grande entendedor de rádio e de televisão. Em rádio eu não conheço outro no Brasil que conheça mais que o Otávio, né? E o Otávio, ele tem uma qualidade, ele tenta, não deu, vamos melhorar, vamos mudar e tal. O Otávio é supimpa nisso aí. Mas sobre este programa, especialmente de televisão, e sobre a representação do Alexandre, do jovem, que eu vi criança aqui ainda, e que hoje representa como diretor-presidente a Rede Pampa. Ele é uma pessoa agradabilíssima, ele sabe tratar as pessoas, ele tem aquela facilidade, o carisma, né, como a gente fala aqui, de tratar os funcionários e, evidentemente, os clientes e as pessoas na rua. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu vim nesse terreno aqui, tinha um lago aqui dentro, quando o Otávio comprou o terreno. No final dos anos 70, acho que foi 79, não me lembro. 78, eu acho que foi esse ano aí, né? Então me mostrou o terreno aqui, olha, vou colocar a TV, quando ele ganhou o canal de televisão. Esse canal, essa outorga, né? Outorga, da televisão Pampa, né? Então eu vi isso aqui crescer, vi as rádios crescerem. Hoje comemorar 40 anos é um espetáculo, né? Não, uma empresa, como disse o Gustavo Vitorino, com muita propriedade, absolutamente rio-grandense, porque todos os cotistas, que aqui é uma limitada, todos os cotistas trabalham, vivem e são gaúchos, são de Porto Alegre. Porque as outras são de empresas de São Paulo, Rio de Janeiro, que têm os seus representantes legais aqui, mas são empresas cujas cabeças não são gaúchas, não são representantes do Rio Grande do Sul. Então, eu quero dar meus parabéns à Rede Pampa, que eu me integro, estou aqui há 10 anos, junto com o Vitorino, nós entramos aqui praticamente... A gente voltou praticamente juntos. Eu 10. Eu estou há quantos anos aqui? Estou há 23 20 e poucos anos. 24 anos. Mas, dona Magda... Eu estou há 9. Fala, Mário Barcelos. Ontem, eu já dei os parabéns, ontem eu cometi um pleonasmo aqui. Por quê? Qual foi o pleonasmo que você... Não, fui ridicularizado na rua,
fui torpedeado pelo senhor Gustavo Vitorino, fiquei profundamente revoltado, porque eu cometi a besteira de dizer aqui uma dupla de 2 japoneses. Eu também levei uma paulada, foi um pleonasmo que eu fiz, eu saí, fiquei até meio vermelho, devo estar vermelho agora. Sabe o que é? Isso aí é que eu falo tanto durante o dia, eu leio tantas coisas, daqui a pouco você mistura. Uma dupla de 2 é um pleonasmo absurdo. E o seu Gustavo Vitorino, que tem essa mania de pisar em cima de mim, imediatamente já me acusou. Olha aí. E ele fica com essa cara de feliz, tranquilo. Ele fica com essa cara de paisagem. Porque ele me chicoteou. Não, e tu não sabe a lambança que ele fez aqui em off, aqueles cochichos que todo mundo ouve, eles acham que não. Quem que tá falando? Quem que tá puxando o saco? Não tá puxando o saco. Pendurado? Já se viu? E fui eu que puxei o assunto. Presta atenção, justamente porque eu participei, fui mestre de cerimônias dessas 2 oportunidades onde eles foram, onde a empresa foi homenageada e percebi o carinho, o respeito que as pessoas têm pelo Alexandre Gadret também, uma série de coisas. Agora, brevemente, nós vamos ter novos equipamentos de HD, de câmeras de alta definição. Quem tem problema de carnegão no nariz vai aparecer tudo. Ele não tem mais, olha ali, ó. Carnegão nada, rapaz. Tem que ter carnegão. Bom. Parou. Deixa eu dar um abraço aqui, porque tem uma telespectadora nossa que é uma figuraça. Ela se diverte, ela manda mensagem, diz assim, eu não estou falando com você, eu estou falando com outra pessoa. Deve ser outra pessoa. A dona Raquel da Rosa, que está assistindo a gente. Elas não acreditam que é a gente. Ela manda mensagem, não acredita que é a gente. Não, porque você está... Eu digo, olha, mas é você? Eu digo, sim, eu sou eu. Dona Raquel, um abraço, obrigado pela audiência. Sempre bem-vinda ao nosso Atualidades Papo. Mas como é que a gente vai provar que nós somos nós mesmos? Tem que dizer que a gente é a gente. Não, mas sou eu. Mas as pessoas não acreditam. Eu respondo todos os e-mails, eu respondo todas as coisas. E no dia do meu aniversário, eu respondi 1 por 1. Levei 3 dias respondendo. Mas porque assim, ó, tu perde parâmetro, né? Aquela coisa. Eu não tô brincando, foram mais de 300 manifestações. Porque tem o Facebook, tem o Messenger, tem os telespectadores. Então, assim, tem os apaixonados. No dia do aniversário, eu levei 3 dias para responder tudo. Mas respondi 1 por 1, com o nome e tudo da pessoa. Mas as pessoas não acreditam. Olha aqui, Neuza Rocha, nossa telespectadora querida, diz o seguinte: o programa de vocês, ela está pegando o início do programa, e o que o Gustavo Vitorino disse, é diferenciado, todos sabem, e por isso tantos admiradores. Eu gosto de todos os assuntos, mas prefiro não falar sobre a situação política, porque me desgasta demais. Me atenho aos assuntos mais leves e divertidos. Ontem o Chicão me fez dar boas gargalhadas. É uma figura ímpar. Se não existisse, teriam que criar um igual. Quando termina o programa, já estamos pensando o que virá no dia seguinte. Isso é bom para vocês e para nós muito mais. Gente, vocês são demais. O Marlon estava um charme ontem. Ele nem precisa falar, já é meu filósofo preferido. Obrigado. Beijos, queridos. Hoje ao vivo ela está falando. Viu, Marlon? Dona Neuza Rocha, eu tô fã de carteirinha. Quando eu sou ridicularizado em função da filosofia aqui, porque eu sou assacado. Vai começar de novo com aquele pensamento de retardado. Parou! Olha aí, vocês estão vendo, as pessoas estão vendo. Mas é que ele não tem alcance. Gostei. Estou imitando o Chacrinha. Marli, tem que ter muita cultura e muita inteligência para entender o que tu diz, entendeu? Não é uma coisa assim, não é qualquer um que vai entender. Principalmente quando a dupla de 2. Eu vou te pegar na primeira. Mas o que não é nada engraçado é a crise pela qual está passando o Hospital Beneficência Portuguesa, que tem mais um capítulo negativo nesta semana. Foi a rescisão do contrato da Prefeitura de Porto Alegre e de uma maneira unilateral. Esta que é uma casa das mais antigas, né? O Hospital Beneficência Portuguesa foi criado em 1859. A Secretaria Municipal da Saúde afirmou nessa rescisão que foi motivada pela inexecução plena dos serviços e descumprimento das condições de habilitação do contratado, bem como dos prejuízos oriundos da descontinuidade da prestação dos serviços de saúde e riscos financeiros no erário. Isso é lamentável para todos, para os funcionários e para a Beneficência Portuguesa. Eu acho que essa é a pá de cal na Beneficência Portuguesa, porque vinha enfrentando extremas dificuldades financeiras, como todas as instituições hospitalares vêm enfrentando no Brasil. Primeiro porque os serviços médicos no país, eles passam por um processo de mutação na sua relação custo-benefício. O INSS paga pouco
E aqueles que não atendem pelo INSS, que dependem do mercado privado, mercado médico privado no Brasil, ficam em situação ainda mais difícil, porque poucos brasileiros hoje pagam, digamos assim, diretamente por serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais. A grande maioria se associa a planos de saúde. E os planos de saúde, a exemplo do INSS, vem apertando cada vez mais essas instituições. Agora, os planos de saúde estão tentando dar um golpe lá em Brasília, com o apoio do seu Rogério Marinho, deputado federal do PSDB pelo estado do Rio Grande do Norte, que apresentou um relatório, uma proposta que quer cobrar reajustes também por faixa etária acima de 60 anos. É horrível. O que hoje é proibido no Brasil. Os reajustes acima de 60 anos são reajustes estabelecidos pela ANS, que também não é flor que se cheire, porque vem aplicando reajustes muito acima da inflação há muitos anos e já chutou para fora milhões de brasileiros dos planos de saúde. Daí a sobrecarga na saúde pública hoje. Ou seja, no Brasil a sensação que se tem é que qualquer corporação que chega lá com os trocados no bolso aprova barbaridade como essa. Porque eu não entendo como um deputado federal que tem um mínimo de pensamento na cidadania pode imaginar que plano de saúde, além do reajuste anual estabelecido pela ANS, que já é imoral porque é acima da inflação e merecia ser investigado pelo Ministério Público Federal, vem propor ainda reajuste por faixa etária. Ora, associado à reforma da Previdência, vamos fazer o seguinte, quem fizer 65 anos, a gente encosta num paredão e mata. Mas tu sabe que assim facilita. Governo, os políticos não precisam ficar inventando essas bobagens. Tem algumas outras coisas também que os planos de saúde estão fazendo e as pessoas não estão percebendo. Principalmente pessoas que essa faixa etária mais alta, mais perto dos 60, que deveria estancar, sempre foi assim, né? Aos 60 anos tu fica com aquele aumento, até porque... Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão convencendo as pessoas a participarem de empresas ou de fazerem diferente esse contrato de plano de saúde, principalmente empresarial. O senhor tem uma empresa, então por que o senhor não muda? Muda toda a sua família, vai ser mais barato. Mas sabe qual é a diferença? Qual é o problema? Ou qual é a manha? É que isso permite que eles tirem do plano de saúde qualquer pessoa a qualquer momento e vai afetar justamente as pessoas com mais de 60 anos. Você para permanecer... Sendo empresarial, tu pode... Existe uma lei hoje que diz o seguinte, existe uma lei, eu não lembro o número, acho que é 10.046 a lei, em que quando você é demitido, você pode, no prazo de 1 ano, fazer a opção por continuar pagando o plano de saúde, desde que você pague, além da sua parte, também a parte da empresa. Eu comecei a pagar a Unimed assim. Você continue pagando sempre a parte da empresa. É uma alternativa que você tem e está na lei. O plano de saúde tem que aceitar, porque a lei é bem clara em relação a isso. Só que o que eles utilizam? Eles utilizam um artifício terrível, que é a participação nas consultas. Você acaba pagando 50 a 60 reais de participação na consulta. Ou seja, tudo hoje, sob os olhos da ANS, que não faz nada para defender o cidadão. Aliás, essas agências que deveriam defender a cidadania hoje, não defendem nada. Elas se tornaram sindicatos e representantes de quem elas deveriam fiscalizar. A ANS, além dos reajustes anuais, ainda deixa passar essas manipulações contratuais sem que tome qualquer tipo de medida. Então, assim, eu estou propondo aqui de forma constrangida. Eu vou fazer, daqui a pouco eu faço 65 anos, aí me encosta numa parede lá e dá um tiro. Porque mas assim a gente elimina os velhinhos, pronto, fica um país só de jovens. Porque, para quem não sabe, o cálculo de uma prestação, é um cálculo atuarial. A geração mais jovem, que usa pouco plano de saúde, paga a despesa da geração mais antiga. Cálculo atuarial, para quem não sabe, é aquele cálculo que estabelece um coeficiente progressivo através de variáveis. A variável, nesse caso, é a variável do tempo, a idade do usuário. Então, se o usuário mais velho gasta mais, o usuário mais novo gasta menos. A média desse gasto é que representa o valor das prestações dos planos de saúde. Querem alterar isso. Querem alterar.
E vão conseguir, porque parece que em Brasília, com algumas malas de dinheiro, não pode ser uma, viu? Não, tem que ser muitas. Tem que ser muitas para dar problema, porque uma só, segundo o rapaz da Polícia Federal, não dá nada. Da Polícia Federal, mas ele já teve que engolir essa coisa. Uma mala só não dá nada para ele. Então tem que ser várias malas. Você vai a Brasília e consegue aprovar essas barbaridades. Ou seja, querem arrebentar com o que ainda sobra dos planos de saúde no Brasil para os velhinhos. Ou seja, faturam o tempo todo, quando o velhinho começa a ficar doente, começa a usar o plano, botam ele para fora. Botam para fora. Botam para fora. Amor, aqui no WhatsApp. Boa noite, bancada. Ouvindo e vendo vocês falarem da história da Rede Pampa e do Dr. Otávio, minha avó Margarida, hoje com 83 anos, trabalhou há muitos anos como doméstica na casa dele. Viu e ajudou a criar o Alexandre, a Fernanda e a Cristina. E sempre nos conta como foi que tudo começou. Ela sempre se emociona. Era muito amiga da dona Sandra e de sua mãe, dona Loiva. Abraços a todos. Somos aqui de Porto Alegre, bairro Sarandi. Que bacana, olha que legal. Que lindo depoimento. Certamente a família Gadré deve ter se emocionado. Boa noite. CCJ do Senado aprovou a liberação para a compra de arma de fogo por produtores rurais. É um passo para reverter o desarmamento dos petralhas, que deram carta branca para os vagos, né? Pois só desarmaram a população. Agora vem os intelectualoides dizer que os crimes vão aumentar mais. Desarmamento não reduziu em nada os homicídios. Pelo contrário, os indicadores de 2003 para cá só aumentam. É o e-mail do nosso telespectador Manuel Azevedo, que me parece estar com toda a razão. Aí um cidadão veio dizer para mim, que nós falamos aqui, que tem, o Chicão falou, eu falei também, que tem que ter arma, que o cidadão tem o direito a ter arma, desde que faça um teste psicotécnico, eu falo com o psicólogo e tal. Mas que é isso aí, você vê nos Estados Unidos. Mas aqui tem quantas chacinas por dia no Brasil? Exatamente. 5, 6, 8, 10 pessoas assassinadas aqui em Porto Alegre. O nosso terrorismo é diário. Então, pera um pouquinho. Eu quero dizer para vocês que isso é uma burrice, Agora, eu tenho um sítio, por exemplo, eu tenho direito no meu sítio a ter uma arma. Eu estou lá sentado com a família, minha filha, minha neta, meus netos e tal. Daqui a pouco vem um vagabundo lá e quer estuprar uma das minhas filhas, uma coisa assim. Eu não tenho como reagir pro cara, ainda tenho que concordar com o cara. Para aí. Se eu tenho uma arma, eu vou para a briga. Eu posso morrer, mas eu vou morrer de qualquer jeito na mão dele. Então, por favor, pensem bem. Claro que não pode sair distribuindo arma para qualquer um. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Agora, as pessoas... É a indústria, né? Isso, existe uma... Mas vamos fazer interesses, né? Vamos fazer uma coisa dentro de uma base sólida da lei para que as pessoas com responsabilidade possam ter a sua arma. Um jornalista que faz, Vitorino, faz um jornalismo investigativo, ele tem que ter uma arma ou não? Pô, Marni, você trabalhava comigo na Rádio Pampa, alguns anos atrás, nós tínhamos horários consecutivos, e você mesmo viu quantos telefonemas eu recebia quando eu criticava, especialmente os partidos de esquerda, ameaças. Gente que ameaçava. Ameaça dentro da rádio. Cuidado quando você sair da emissora, olha bem para os lados. Agora, enquanto isso, o que a polícia descobriu hoje? Um feirão de armas pela internet. Um feirão de armas. Uma comercialização ilegal de armamento por aplicativos de conversas. Marni, esse discurso de que a população desarmada é uma forma de enfrentar a violência, é de uma babaquice mastodôntica. Quer ver uma coisa? O índice de mortes, o número absoluto, o índice de mortes por arma de fogo nos Estados Unidos é menos de 1/3 no Brasil. E lá eles vendem arma no boteco da esquina. E mais, se esse índice for calculado na proporcionalidade da população, esse índice fica em 12,6%. Ou seja, para cada americano que morre com arma de fogo, morrem 10 brasileiros. Agora, o Brasil é um país absolutamente desarmado e os americanos são absolutamente armados. Tem uma história emblemática a respeito exatamente dessa situação da pessoa que está no sítio, que mora no sítio, que entra um bandido. É uma história que aconteceu com a minha família. Morava o casal num sítio e uma pessoa viu o ex-caseiro na região. O ex-caseiro na região e avisou.
que o marido não estava só a esposa em casa, o marido estava aqui em Porto Alegre, e aí essa pessoa que conhecia o ex-caseiro, sabia da história, ligou para ele e avisou, o fulaninho tá lá na região, a gente achou meio estranho, ele tá com mais 2 pessoas e tal. E ele então ligou para a esposa e disse, fecha toda a casa. A casa está aqui e o galpão está aqui, e o galpão é onde é o estacionamento. Então, ele chegou, o marido foi logo para casa, meia hora depois, enfim, estava começando a escurecer. Chegou no galpão, estacionou no balcão e foi abordado pelos bandidos. Ela o que fez? Que tinha arma dentro de casa. Foi, apagou todas as luzes da casa, foi na janelinha lateral que dava para o galpão e começou a atirar. Sabe o que os bandidos fizeram? Deram no pé, porque não sabiam de onde estava vindo. Se ela não tivesse a arma na mão e nem a coragem para isso, teria acontecido uma tragédia, porque ela ia abrir a porta, né? Ele estava lá no poder dos bandidos, sendo abordado com arma, e eles foram surpreendidos. Aí é que tá. Eles têm certeza que hoje em dia eles não serão surpreendidos porque as pessoas estão desarmadas. Então eles se aproveitam disso e fazem aquele assalto, aquela abordagem, tendo certeza que nada vai acontecer. É bem isso. Essa tese de que da impunidade? Dos cidadãos, a combinação da impunidade com a certeza que estamos desarmados, tira, por exemplo, o que a bandidagem americana não tem. Marne, lá o cidadão pensa assim, vou assaltar aquela casa. Será que o cara tem arma? Provavelmente ele vai ter uma arma. Aquela caminhonete. Vou roubar aquele cara com aquela caminhonete. Será que ele tem uma arma do lado do banco? Claro. Então, assim, você coloca a dúvida. Põe em freio, você cria atenção. Olha bem, vou deixar bem claro. A gente já falou aqui, o Chicão falou, o Marne falou, a gente falou. Não queremos dar uma arma para cada um, não é isso. Mas que pessoas com o mínimo de preparo, ou seja, um curso, uma prova psicotécnica e uma vida basilar, limpa, tenham condições de defender sua dignidade e a sua família. É só isso que a gente está pedindo. A gente quer uma chance de defesa. Não custa nada para o governo, nada. Mas é que tem um componente ideológico, viu? Não vamos esquecer o componente ideológico. A esquerda sempre quis e quer a população desarmada. População desarmada. A esquerda faz questão que a população seja desarmada. Aí entra um componente ideológico muito forte. Aplicação bolivariana. Dona Magda, eu só vou dar um exemplo de um amigo nosso, amigo comum, meu e seu, um amigo comum, você conhece muito bem, depois eu vou dar o nome, não quero dar o nome no ar. O irmão dele tinha um sítio maravilhoso. Tinha um caseiro, o caseiro andou cometendo alguns deslizes, ele demitiu o caseiro foi embora, ele esqueceu aquele caseiro. Um belo dia, ele está em casa, entra o caseiro armado e queima ele. Olha. Pá, pá, pá. Ele, mesmo ferido, com 3 tiros, ele consegue entrar no quarto, pegar a arma dele e mata o vagabundo. E ele morre logo após. Morre logo após, deixando a viúva, filho e tal, cidadão de 60 anos, uma vida estabilizada, foi morar no sítio pela qualidade de vida e também morar num sítio é uma coisa maravilhosa, para quem gosta, evidentemente. Então, ele pelo menos, segundo o delegado, pelo menos ele matou o bandido, ele conseguiu matar o bandido. E o irmão dele, que é meu amigo pessoal e amigo também da dona Magda, disse o seguinte: eu tenho orgulho do meu irmão, porque ele reagiu e matou este bandido, que era um ex-funcionário. E você notou que sempre tem uma ligação do caseiro? A pessoa conhece, né? A pessoa conhece. A pessoa está ali, conhece tudo, fica com raiva. Chicão Tofani, tu estás simplesmente deslumbrante com este teu traje hoje. Nada discreto, porque é totalmente muito diferente. Discreto, nada, totalmente diferente. Magda, eu quis fazer, eu bolei uma camisa que leva o meu nome, Camisaria XT, baseada nos anos 90, um estilo retrô. Quando os vendedores de consórcio, de enciclopédia, que eu já tive, eu fui já um vendedor desse que batia porta em porta, eu andava de camisa manga curta, dobrada no lado, para mostrar o músculo, que naquela época era sexy, mostrar o músculo, de linho, e usava gravata. E a cor maravilhosa. E com gravata, assim, temática, e manga curta, então é uma coisa bem retrô. Eu acho que o retrô está voltando aos poucos nessas coisas. Graças a Deus, né, Chicão Tofani? Fala, Carla. Tenho alguns recados aqui dos nossos telespectadores. Boa noite a todos. Sabem por que a filosofia foi retirada do currículo escolar na época da ditadura?
para criar uma geração de boçais, com o perdão da palavra. Não sou de esquerda, aliás, odeio esquerdistas com suas ideias, cujos seus cérebros sofreram uma lavagem. É o Marcos Abud que nos fala. Abraço para o Marne. Lembrem-se sempre, quando todos pensam a mesma coisa, significa que ninguém está pensando. Claro. É e por que não é investido dinheiro na nossa educação? Justamente por isso também, para não fazer pessoas inteligentes, mais inteligentes do que os próprios políticos. O dinheiro é investido, só que é mal aplicado. Aí é que é o problema. Tem dinheiro, mas ele não tem gestão, é desviado. É um desgoverno, né? Já o nosso telespectador Chico Costa, radialista Chico Costa, diz que a audiência em Rio Grande também é espantosa. E a minha madrinha, que é de Osório, diz que lá também o Atualidades Pampa tem uma não grande... Tem lugar, o Rio Grande do Sul inteiro, né? As pessoas adoram. Olha, o nosso telespectador Alexandre Bica, ele, na época da Feira do Livro, ele foi multado. Lembra que a gente falou muito sobre os lugares, enfim. E ele mandou um e-mail dizendo assim: conforme o Vitorino solicitou, estou enviando a multa que o brigadiano efetuou em pleno feriado durante a Feira do Livro. Fiz uma pequena manobra na avenida que estava vazia, sem trânsito de carros, e fui punido como se estivesse transitando em Macharré. Essa cidade está virada do avesso, diz ele. Eu e minha esposa somos fãs da Atualidades Pampa. Um beijo, obrigada, Alexandre Bica. E eu tenho aqui a multa que eles enviou, e realmente, gente, ele foi multado como se estivesse transitando em Macharré. Tá aqui, mandou para ti, Gustavo Vitorino. Multado pela Brigada Militar? E foi multado pela Brigada Militar. Pô, a gente tenta defender a Brigada Militar aqui, mas por favor, né, gente? Fala sério, né? Pô, o cidadão estava manobrando na Feira do Livro, tanta coisa para fazer. Pô, se ainda fosse uma coisa, né? Se eu tivesse comprometendo... Ele mandou para ti, porque pra gente ver... Eu honestamente, eu fico chateado pelo senhor e fico chateado também por ser a Brigada Militar. A quem a gente defende, né, Marli? Totalmente aqui, como instituição, tudo. Aí um brigadiano mal-humorado faz uma bobagem dessa. Propriedades rurais são alvo de criminosos que subtraem gado e máquinas agrícolas, dentre outros produtos, é o que diz o nosso telespectador Jorge Leffer. Doravante, os bandidos terão mais uma razão para invadirem propriedades rurais, onde poderão também subtrair armas. O necessário é que a polícia de quarteirão crie vergonha na cara e faça a sua obrigação. Mas acho que nem tem mais polícia de quarteirão, seu Jorge Leffer. Tive porte de arma de 1975, com 30 anos, até 2000 e nunca dei tiro em ou matei alguém. José Joaquim Cardoso. Hoje o programa de vocês está super animado, principalmente com a dupla de três. Parabéns pelo bom humor. Abraços a todos, Paulo Roque. Sabe o show do estúdio. Mas deixa o nosso telespectador para cá. Eu ganhei um presente, uma cachaçinha aqui. Estou tomando um puxão de orelha. Eu vou fazer o jabá, peraí. Eu estou tomando um puxão de orelha aqui da professora Isabel Tages Ferreira. Por quê? Lá de Pelotas. A professora disse que eu estou cometendo um caco no português aqui. Ela disse que eu estou cometendo um erro de regência verbal. Professora, eu tenho me monitorado em relação a isso, mas eu confesso à senhora que eu vou assistir o replay à noite para ver se eu cometi esse erro. Ela disse que eu usei a expressão fulano me disse hoje que seria o certo. E eu teria dito fulano me disse hoje de que pode ter cometido. Ela disse que é um erro. Ela disse que é um erro porque eu errei o verbo, complemento do verbo. O complemento direto, o complemento indireto ou ainda o complemento nominal. Esse complemento nominal é que eu utilizei no verbo direto e por isso teria cometido erro. Professora, eu vou assistir hoje à noite para ver se eu cometi esse erro. Se eu cometi, lhe agradeço a ajuda. Se eu não cometi, amanhã eu corneteio a senhora. Tá? Bom, agora, já que nós estamos falando com uma professora, eu queria falar de um assunto que ainda está em voga, que é a greve dos professores. Está fechando 3 meses já de greve. E o governo do estado encontrou uma alternativa para que os alunos não fiquem mais sem aulas. Eles publicaram no Diário Oficial, o governo gaúcho publicou no Diário Oficial uma portaria para convocar novos professores dispostos a trabalhar sem salário. Sabe quantos se inclusive apresentaram? Aposentados. Ninguém.
Claro. Ainda não. Ninguém se, mas é quarta-feira. Ninguém se habilitou. Mas já disseram que na região metropolitana tem muitos interessados. Será que alguém vai se habilitar? A professora já participou aqui e disse, estou parando, você não falou isso hoje, mas é frequente você cometer esse erro. Então Policice, tá certo? Obrigado, professora, pela ajuda. Programas da última semana, mas viu como é importante a gente ter uma professora, um professor, um mestre, orientando. Obrigado, professora. É importante. A língua portuguesa, ela é diferente da língua inglesa. A língua inglesa, as pessoas acham que é fácil, mas é muito complicada. A língua inglesa é diferente da Rússia, né? Aí da Alemanha. Brincadeira. Amanhã como é que vai ter o programa? Parou. A língua portuguesa, o problema é o ouvido. Você tem que sentir o que falou. Quando você fala alguma coisa errada, quem tem um conhecimento da língua, aquilo bate no ouvido e a pessoa fica estremecida, senhor Chicão. Dói, né? É tudo besterol, sabe por quê que a professora disse? Porque quando eu tirei 2 faculdades, 2 pós-graduação e sou considerado um ícone na televisão nos últimos 30 anos. E o meu apelido na faculdade era Cebolinha. Por quê? Sabe por quê? Porque eu cortava os S e os R. Então, essa história de S e R certinho é uma coisa nada a ver, muito chata. Por que Depois é chato? de professor, fonoaudióloga, essa gente aí não sabe nada. Chicão Tofani, eu acho que não. Eu acho que as pessoas já têm pouco acesso à educação, já são muitas, ignoram algumas coisas. E eu acho que se a gente pode, de uma maneira, corrigir isso, eu não acho que a pessoa... Não fica muito pernóstico. Não é nada. Tem que falar corretamente até para ser entendido. Até para que tu possa... Tu já imaginou que bonito tu ensinar as pessoas a falarem errado? Mas, querida... Eu falei sem S, sem R durante 30 anos. Não, tu fala sem S até hoje. Eu acho legal isso aí. Dá um estilo. Tu acha o teu charme? Dá um charme. Ibrahim Suede falava assim. Ibrahim Suede falava assim, o maior cronista social do Brasil. Se cronista social dissesse tudo, não é? Esse cara é muito certinho, é muito chato. Pois é. Ele falava errado e era motivo de chacota. Nem marido quando põe cueca bege, é muito chato. Mas o senhor não usa escura? Preta, não bege. Vamos deixar a Carla falar. Ela não conseguiu falar até agora. Mas não vamos falar bobagem. Tu tem cada uma que eu vou te contar. Né? Tá, deu. O governo do estado do Rio Grande do Sul vai pagar amanhã português correto os salários de quem recebe até R$ 1.200. Isso significa 18% das matrículas atuais. E tem previsão de pagar o restante até o dia 13 de dezembro. Provavelmente, a próxima parcela que vai receber será no dia 11 de dezembro, que entra a verba do ICMS. Junto com esse pagamento também entrou a última parcela do 13º salário de 2016. 2016. Desculpe eu rir. Que é uma tristeza isso. Às vezes a gente ri da tristeza para não chorar. É uma tragicomédia. É triste? Eu não respeito as pessoas. Agora quer me dar paulada também? Tu fica rindo das pessoas, mas não estou rindo, recebendo, e depois eu desrespeito que tem um estilo de falar normal, moderno, descolado, e não falar errado não é estiloso. Não é errado, isso aí é errado. Se está errado, eu acho que certo, o Vitorino fica 10 palavras para dizer 2 frases. Não tem nada que ver o que nós estamos discutindo com o que tu está dizendo. As palavras, elas têm letras que não devem ser comidas, que não devem ser faladas. Senão elas não seriam escritas. Senão elas não teriam essa, entendeu? A mulher chega pro marido e diz assim, meu amor, eu gostaria que tu abrisse a porta para as crianças entrarem no recinto. Um cara desse mas nós não estamos falando disso. Na segunda semana já leva. Nós não estamos falando disso, não tem história. Tu já exagera. O que eu acho? Deixa a Carla falar. Um por vez, por gentileza. Por favor. Sobre ainda essa questão da língua portuguesa, da coloquial, enfim, da certinho, uma das dificuldades, entre aspas, porque a gente sabe muito bem que é tu foste e não tu foi, mas o foste, o fizeste... Fostes. E entra tudo isso. Aí sim, ela aí é muito fica mais pernóstica. É pernóstica. Não o R e o S, Chicão Tofani. O R e o S tem que colocar no final da frase ou faz da palavra. Mas é o meu estilo. Lembra do pessoal? Agora é estilo. Não fala português direito, é estilo. A professora Isabel está se divertindo. Bom, ela deve estar se revirando lá na casa dela. A professora Isabel está se divertindo. Ela disse, ainda bem que S e R não dão indigestão. Tu fizestes, amore,
amor ontem de Vitorino. Sim, aí começa que fazer amor é uma coisa cafona. Vou começar que fazer amor é uma coisa cafona. Como é que tem que falar então, Magda? Não, então é uma coisa que eu não sei. Teve sexo ontem? Gostastes. Teve uma bimbada ontem? E fazer isso, também eu não faço há muito tempo. Então, tanto faz é com S ou sem S. Mas daí se a gente começa a usar o você achou, vocês, daí todo mundo diz, por que tá usando Falar as pernas dela. Eu tenho o hábito de usar você. Fica bonito, olha lá as pernas. A perna dela, uma coisa mais rápida, mais incisiva. Não, olha a perna, mas não olha lá as pernas. Não, as pernas dela. Agora sim, mas é que... É bem verdade, Chicão. Não combina comigo. É bem verdade que tu és um grande candidato a ser presidente desse país, porque o ex-presidente não tem um S. Nunca leu um livro. Nunca leu um livro. Nada. Não tem um S. A mania que o Chicão tem de comer S é, bom, pelo menos alguma coisa ele come. É o seguinte... Isso aí a dona Magda... Eu acabei de dizer parar. Parou, não é isso? Não é pra baixar. Prova essas palavras dele. Mas tu disse coisa muito pior agora há pouco, que eu que gritei em cima para não entenderem. Pois é, mas eu falei junto com ele. Vamos fazer o jabá? Vamos fazer o jabá. Opa, tá na hora. Hora do jabá. Gente, ontem eu fiz uma... Eu lembrei ontem de uma cachaça brasileira que é espetacular. Ele não consegue e que é tratada como uma bebida... Não abre daqui, a Carla Krieger tem tratada como uma bebida nobre na Europa e que no Brasil se sofistica cada vez mais. E aí eu lembrei ontem da água de Arcanjo, que é, na minha opinião, uma das melhores. Olha, eu acho que só o pessoal da Belvedere lá que consegue competir com eles em qualidade. Essa garrafa, Chicão, a embalagem original é uma garrafa grande, assim, exatamente com esse design. A garrafa é uma obra de arte. Eu vou deixar no quarto como decoração. É uma obra de arte, a garrafa grande e essa pequena. Tá aí, ó, a cachaça que a gente falou, a água de Arcanjo, é a virgem, né, a garrafa, a branca, e tem a envelhecida. A branca é sempre virgem. Que é a amarela. Não, a gente chama de virgem porque é a cachaça nova, ela não é envelhecida. A outra é envelhecida em barril de carvalho. Usa jovem, a outra é melhor. Envelhecida em barril de carvalho. É uma cachaça espetacular, só que assim, não é coisa muito fácil de achar, não. Acho que só no mercado público tem lá. Porque a produção é limitadíssima, porque é uma cachaça de altíssimo nível. Quero mandar um abraço à rapaziada. Ontem eu falei obrigada. Brincando, mandando um carinho. Hoje ele veio pessoalmente, o dono da Água de Arcanjo, veio pessoalmente aqui trazer para todo mundo. Já fiz o presente para todos e agora passo as mãos da nossa Jéssica. Adorei, muito obrigada. Eu cheguei aqui na bancada, eu olhei, mas por que só eu não ganhei? Tô descabelando. Por que só eu não ganhei? Aí o Vitorino, não, olha só, só vou mostrar e depois... tarde, tu não convive conosco na sala da redação. Aí o que acontece? Tu entra, inclusive, separada. É verdade. É um mau hábito que tu tem de não conviver conosco. Deixem eu explicar, então. É que desde que eu me conheço por gente aqui na TV Pampa. E faz pouco tempo. Eu trabalho aqui há 9 anos, então eu sempre fiquei em uma sala. Para mim ainda é novidade, se a sala da Atualidades é menor, então eu fico na outra que é maior. Ainda vou... Que não é só tua também, não. Fica te agrandando dizendo que tu tem uma sala sozinha. Não. É maior que a nossa. É minha, da produção, do jornalismo, também da Rádio Grenal. Tem muita gente lá, então eu tô acostumada a ficar lá. Agora eu vou começar a me teletransportar para a sala da Atualidade. Fala, Carla Krieger. Nosso telespectador, eu fui, tu foste. Foste. Não é foste. Foste. Eu fui, então tava Voz. Eu que acertei, cortei o S. Quando eu acerto, não vale. Mas depende do tempo do verbo. Vamos a mais... Nós fomos, vós fostes, eles foram. É no pretérito perfeito. É muito chato. Vamos a mais um jabá. Não, só jabá não dá. Só jabá. Hoje o programa é só jabá. Só jabá. Esse livro é muito interessante sobre todos os aspectos. Acabei de receber agora à tarde aqui na Rede Pampa. Esse livro conta parte da história da monarquia brasileira. Ele é escrito pelo trineto da princesa Isabel, príncipe Felipe de Orleans e Bragança. Ele escreveu esse livro, conta a história da monarquia e do porquê
o Brasil nunca fez opção pela monarquia e se manteve atrasado em termos de gestão pública. O livro é interessante, tem componentes sociológicos, tem componentes políticos, tem componentes históricos, e eu quero agradecer e mandar um abraço à equipe que me mandou o livro, especialmente ao Alessandro Pereira Rodrigues, a quem assina uma belíssima dedicatória. Vou ler o livro e já prometi ao Marne Barcelos, que é um estudioso da história do Brasil, esse livro para que ele o conheça e conheça os detalhes da monarquia. Trineto da Princesa Isabel? Trineto da Princesa Isabel. Ah, da Princesa Isabel. Então, ele é trineto do Conde D. Do Conde D. Do Conde D, é isso aí. Muito bem. Tá, Negal, querem falar agora? Boa noite para as gremistas, Magda e Carla. Beijos gremistas para a dupla. Medo. O nosso telespectador também colocou aqui no WhatsApp. E o João Luiz Fantin Ramé, muito espirituoso, assim, boa noite. Bonito, né? Fazendo propaganda subliminar pro Lula. As cachaças. A cachaça e o menos o R e o S. O R e S também, que não constam do vocabulário. Só assuntos que o Lula adora. Excelente programa. Hoje é dia de acabar com o planeta. Um abraço a todos, em especial ao cara com maior QI da bancada, o grande Chicão, sempre com comentários sensatos e inteligentes. Isso é muito Vocês são sempre bem-vindos aqui dentro da nossa casa. Não percam o programa e dá-lhe Grêmio. É o Rodrigo Keller de Canoa. Que passe um anjo e diga amém, Rodrigo. O nosso telespectador, Marcos Bento, é da reserva da Brigada, tá? Diz o seguinte, quero informar que quando o policial militar efetua uma autuação de trânsito, ele está no estrito cumprimento do dever. Deve-se analisar o motivo e circunstância da autuação, visto que se o PM não agir ao ver uma infração, está sendo omisso. Entende-se que é incômodo, mas se for olhar na lei, o PM está correto. Muito obrigada, Marcos, pela informação. Então, o PM podia sim ter autuado. Sim, ninguém disse que não podia. Não, que não podia. Sim, a primeira vez dissesse que não. Sim. Que ele não podia multar. Não, eu disse que não tinha certeza se ele não podia multar. Sim, mas tudo bem, vamos remunerar. O que eu quero dizer é bom senso. Ah, não, isso é outra coisa. Pô, o chefe da família está manobrando, tentando estacionar na Feira do Livro, que é uma muvuca. Ele chega, buzina pro cara, diz, o senhor não pode estacionar aí. Pronto, o cara vai embora. Você acha que alguém vai desrespeitar um PM? Vai desrespeitar um azulzinho? Não, não pode estacionar aí, pipi, vai embora. Não, espera o sujeito manobrar, estacionar, vai lá e multa. Pô, isso irrita. Isso é meramente arrecadatório. E aí depois vem com esse discurso, desculpe o telespectador, mas o seu discurso é absolutamente retórico. E a Coreia do Norte, hein, que afirmou nessa quarta-feira que alcançou o objetivo de se tornar um estado nuclear depois de testar um novo tipo de míssil balístico intercontinental. Olha o objetivo deles. E aí a TV estatal disse assim, foi um sucesso, após assistir ao lançamento com sucesso do novo modelo e tal, declarou com orgulho que agora finalmente realizamos a grande causa histórica de completar a força nuclear do Estado a causa de construir uma potência de mísseis. A República Popular, Popular Democrática da Coreia é uma superpotência nuclear responsável e, como nação pacificadora, fará todo o possível para alcançar o objetivo nobre de defender a paz e a estabilidade do mundo. Acrescentou a apresentadora de TV. A verdade é que esse ditador aí, ele é um pândego, né? Ele é um autêntico pândego, porque... Não, um retardado. Sim, mas ele pode lançar esse míssil. E esses mísseis podem... Mas o Havaí entrou em alerta. O território continental americano. Ele voa a milhares de quilômetros com ogivas nucleares. Impossível. Não, tu tirou isso. É o que eles disseram. Mas a Coreia do Norte diz essas bobagens. O míssil que eles lançaram mal chegou no mar do Japão. Mas é porque eles lançaram para cima, Vitorino. Não. Sim. Tanto é que o Havaí entrou em alerta absoluto. Mas é uma questão de segurança. Então, se não tivesse a mínima possibilidade, eles não iam entrar. Vitorino, os Estados Unidos, na costa oeste e a costa leste, ele tem um escudo antimíssil. Esse baixinho dispara uma perereca dessa, no outro dia chove em cima dele.
ele quer publicidade, ele quer fama. Se ele morrer, é uma boa causa. Olha aqui, ó. Tem Gente, vamos se organizar. Vai dar game. Não, mas é um mísselzinho. Magdíssima, boa noite, querida. Feliz aniversário. Tem que ligar para ele mesmo. Ele não fala português. Feliz aniversário mega atrasado. Sou fã e esquecida. Mas hoje, em visita que fiz ao condomínio onde minha mãe mora, tive a grata surpresa de saber que todos os vizinhos da minha mãe assistem Atualidades Pampa e são fãs, especialmente o senhor Cláudio e a sua esposa, Dona Lourdes. Seu Cláudio hoje comentou comigo que assiste o programa todos os dias. Mande beijos para eles, Magdíssima. Então, um beijo para o seu Cláudio, um beijo para a Dona Lourdes. E olha aqui, Gustavo Vitorino, que tu conhece ela que mandou o e-mail. Enfim, te espero para remar e para te casar com meu irmão. Já tens a aprovação da sogra. Na verdade, vocês já estão namorando, só que eu não avisei ele ainda. Beijos, querida, te adoro, não sei o que, sou fã assumida. Jéssica, te espero na Canoa Havaiana, hein? Olha! Tu sabe do que se trata, né? Não. A Luciana Seideles, ela é Loreto também, ela é remadora. Ah, que legal! Ela é remadora, ela acorda todos os dias 5h30 da manhã para remar, ela quer que eu vá junto. Olha, eu até posso ir, mas para remar não sei. Gostaria muito de ter essa experiência. A FIFA divulgou o número de ingressos já vendidos para a Copa de 2018 na Rússia. 740 mil bilhetes já foram vendidos e o Brasil é o terceiro país na compra, com maior compra dos ingressos. Em primeiro vem a Rússia, em segundo os Estados Unidos e em terceiro o Brasil. Nessa sexta-feira vão ser sorteados os grupos, né, Vitorino? Pois é, agora surpreende os Estados Unidos ter essa compra toda, porque a seleção americana não se classificou, né? Pois é, mas é o segundo compra de ingresso. Pois é surpreendente. Ver o que perderam de dinheiro com a desclassificação dos Estados Unidos. A gente falou aqui, né, Chicão? É. A gente falou aqui. A China também. A China ficou de fora, os Estados Unidos. O que os russos perderam de dinheiro com a não classificação dessas duas seleções? Vitorino, mas o grande aspecto dos americanos querer participar é em função da Guerra Fria e da aura que a Rússia, a então União Soviética, na época, cria dentro dos Estados Unidos. Imaginou o prazer do americano andar por Moscou, andar por São Petersburgo, andar pelas cidades todas da Rússia, o americano que teve aquele medo, que se criou com o medo, né, com aquele medo dos comunistas, invasão comunista, a União Soviética e depois a Federação Russa. Então, muito desse comportamento está em razão de conhecer com segurança a Rússia, que dizem ser um belo país. São Petersburgo é lindo, Moscou é uma porcaria. Mas por que é uma porcaria? Deixa olha aqui, ó, nós caímos em cima de ti e o nosso telespectador Fernando Stelfer. Não, perdão, o e-mail é do Fernando, mas quem mandou o e-mail foi a Estela. Tá? Desculpa, Estela, que eu li o nome do e-mail. Magda, querida, diga ao Chicão que ele está no lugar errado. Se ele estivesse em outro estado, seria um ídolo. Só no Rio Grande do Sul para ouvirmos uma situação dessas, realmente uma comédia, onde o povo não tem o que comer, não tem professores para lecionar, temos que ainda cuidar a conjugação correta desse ou daquele verbo, dessa ou daquela colocação. Ah, tá louco? É demais. Vitorino está de parabéns pela paciência. Pobre Vitorino, de que, por quê, que eu sei lá mais do que. Só rindo. Chicão, grande Chicão é cultura demais e tem que descer o verbo mesmo. Só rindo e rindo muito, Estela. Muito obrigado, Magda. Eu vou mandar um look para um amigo meu, muito amigo, que está sempre ligado no programa, o Levison, da Técnica Piscina, que põe todo o pessoal da família lá para ver o Atualidades Pampa, porque ele acha que de mim sempre vem um drops construtivo que tu usa no dia a dia. Não adianta falar do Temer, do Nietzsche, do papapá. Tem que falar do nosso dia, como é que vai estar noite sexta, quem é que é legal sábado. É isso aí que vale na televisão. O resto... Ai, me desculpa, mas os comunicadores têm que falar corretamente. Mas não, dos outros caras ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Claro que sim. Não quer saber. Só a velharada quer saber. Não, Chicão Tofani, eu vou te explicar uma coisa, inclusive, que eu aprendi com o Sérgio, irmão do Clóvis Duarte. As grandes emissoras, eles têm um padrão de linguagem e não podem, inclusive, fugir disso.
O Sérgio é um cara que é funcionário da Globo só para determinar o padrão e evitar os erros de português. Então, não tem essa de descontração. Essa é a função do rádio e da televisão. Essa é a função do rádio e da televisão. Olha aqui, ó, boa noite. O Vitorino não podia estar na bancada, porque diz, me dá um tranco, vou dar um bico, isso é pior que erro de português. Mas aí isso é uma terminologia chula, diferente do erro de português. Não é. O erro de português é um estilo, é um cacuete fashion. Não é estilo, Chicão, nós somos formadores de opinião, então nós damos exemplo. Nós damos exemplo para as pessoas, e as pessoas, como é que elas vão aprender a falar errado conosco? Bom, mas... Uma criança está em casa e vê o Vitorino falando... concordo contigo, algumas coisas eu concordo contigo. Perereca. Mas aí são gírias, ou, né? Caiu lá no Lavo Milagre. Mas, não, Chicão Tofani, depende da cabeça de cada um a interpretação. Chicão, olha só. O que ele falou do míssil perereca tem muitas interpretações. De ser uma porcariazinha, uma coisa insignificante, uma bobagem, ou que tu fez a leitura. São expressões populares que têm um componente de bom humor, de descontração. Você acaba de reclamar aí que gosta de coisa mais descontraída, de uma linguagem mais direta e objetiva. Eu uso uma linguagem dessa usando componentes de bom humor, expressões... Popular sem ser popularesco. Uma expressões populares para que as pessoas ouçam a notícia, recebam a informação de uma forma um pouco mais divertida. Agora, existe uma grande diferença entre o erro de português, e aí eu gosto, a professora até disse que, ora, não leva mal. Não, professora, eu agradeço a senhora, e todo erro que eu venha a cometer, eu quero ser corrigido, sim. Eu quero ser corrigido. Imediatamente uma outra professora que mandou uma mensagem dizendo que dias desses eu usei o mim. Mim não mandou algo para mim. Mim não conjuga verbo, né? Conjuga. Mas eu estava falando, acho que um pouco exaltado em relação a uma matéria aqui. Algo para mim tá certo. Algo para mim, sim. Algo para mim, sim. Não pode o mim antes. Não, que ela disse para mim fazer, para mim fazer. Então, e a professora me chamou a atenção que dia desses eu cometi esse erro. Então, assim, eu acho importante isso. Eu acho legal que as pessoas corrijam, porque, professoras, cada erro que vocês corrigem e que eu assuma esse erro, alguém que está assistindo vai corrigir também. Isso é comunicação, isso é fazer comunicação de cunho social. Olha como isso é importante, que essa nossa discussão aqui está ocupando muito o e-mail. Alguns engraçados, outros nem tanto, como o do Arthur Rogério, que diz assim, Chicão Tofani vai lançar um livro. Ele falou num outro programa, dias atrás. Poderá ser até indicado para a Academia Brasileira de Letra. Sem o S. Sim. Um grande abraço. Aí tem que escrever tudo errado no livro também. Agora vou dar um bico. Queridos, pelo amor de Deus, me deem porte de arma para eu dar um tiro no Chicão. KKK. Mas diga para ele que ele pode sim ser presidente. Além do Lula, lembre-se os mais antigos, que um outro presidente, não lembro bem, também não tinha um comitê, e sim um comitês, sei lá, não entendi isso. Agora que não entendeu fui eu. Por favor, Chicão, não é isso que tem horror do proletariado? E é quem mais fala errado. Falar errado é feio. Falar certo, com certeza. Ele criou uma linguagem. Eu criei uma linguagem onde eu dou uma costurada no S e no R para dar mais velocidade para dar a minha fala. É a melhor explicação. Mais de velocidade, sabe? É que nem tu tem um câmbio na borboleta. O carro vai mais rápido do 0 a 100. E o Vitorino põe primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, pá, aqui. Então, não compara a tua falta de S com a extensão do comentário. E outra, falar... Não tem nada que ver. Falar seja, esteja, mim, faz. Isso não é forma de linguagem. Fala, eu já ouvi falar muitas vezes já. Então não venha me dizer que tu fala errado porque tu resolveu assumir um estilo. Para acelerar o assunto. Tu tem que reconhecer, não é questão de acelerar. É errado. Mas eu tô só Mas ainda posso dar um drops? Claro, o Hospital Moinhos de Ventos com S, eu disse a mesma coisa. Drops. O Hospital Moinhos dos Ventos. Não é Moinhos de Ventos, está sempre ligado no nosso programa. O Juliano e todas as enfermeiras e enfermeiros sempre bacanas que gostam de nós. Então, inclusive,
Inclusive, eu fico muito feliz com essa... Eu perdi 20 segundos a mais da minha velocidade verbal. Eu fico muito feliz em saber que qualquer emergência eu vou para o Moinhos de Vento, que é onde a gente tem... Olha aqui, ó. Ele está fazendo jabá de saúde, eu estou sempre no SUS. Pois é, foi lá fazer exame de próstata. Não lá, querido, não vou lá. Tá bom, vamos lá. É muito caro para mim, querido, sou um proletário. É isso. Falando em Moinhos de Vento, que é o hospital... O Hospital Moinhos de Vento. Exatamente, fez uma parceria com o Ministério da Saúde e fizeram uma pesquisa a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. Falando especificamente do HPV, saíram alguns dados importantíssimos. Assustadores. Estima-se, ainda não é conclusivo, mas os dados já foram conclusivo o estudo, porque eles vão analisar aonde que cada... É uma primeira fase de compilação, exatamente. Né? Mas uma coisa é certa. Quase mais da metade da população tem HPV. Não, peraí. Mais da metade de jovens de 16 a 21 anos. Mas sim, da população que foi investigada, né? É os jovens. Ela está falando da população investigada. Da população de jovens entre 16 e 21 anos tem HPV. A população que foi investigada, que foi analisada, jovens de 16 a 25 anos, a média de 20 anos... 7 mil e poucos jovens participaram da pesquisa em todos os locais no Brasil e capitais, enfim, numa amostra bem grande. E 2.669... Gustavo Vitorino, isso é de uma indelicadeza e de uma falta de educação. Ele não tem essa. Tu estás, é o segundo dia que tu faz. É o segundo dia que tu fazes isso e os telespectadores reclamam. Não, mas então usa um lencinho, faz alguma coisa. Tu não pode ficar escarrando na bancada, né? Que isso? Peraí, dona Maria. Acabei de dizer pra ele. Ontem as pessoas criticaram e eu te livrei. Hoje não vai dar. Não vai te livrar. Hoje não vai dar. Tá muito feio isso. Dona Magda, a Raquel Cabral, que é uma super loira, diz o seguinte: Chicão, tem razão. As pessoas têm que ser mais práticas para falar. Tem que ter mais pragmatismo para falar. E não ser esse estilo de falar, estilo vitorino, que tu dorme quando fala. Tá, mas eu... Corta os R e o S, tu chega na gata mais rápido. Chicão, olha aqui, ó. Tu estás falando de duas coisas diferentes. Nós estamos falando de falar de uma forma correta e tu estás falando de quem fala muito. O Gustavo Vitorino é o que fala muito. Não tem nada que ver. Não, aqui, outra coisa que me lembrou, esse comportamento dele, além de ser nojento, nojento, isso é um nojo. Isso é um nojo, isso é um nojo. As pessoas reclamam, porque não tem um lencinho e ainda prejudica os nossos colegas operadores de áudio, que não tem nada que ver com essa E as pessoas estão almoçando, jantando em casa. É, horrível. Jantando, quem nunca deu uma fungada aqui, não, na TV do jeito que não, cara. Daqui a pouco vai rolar frango aí. Às vezes a gente tá com tosse. Agora, tu puxou do dedão do pé, cara. Não dá, assim, não dá. O Fernando Vanucci foi demitido da TV Globo, que abriu a câmera e estava comendo uma bolacha. Imagina se desse uma fungada. Ô, Carla, terminou de falar das doenças? Desculpa, eu tive que te interromper porque ninguém estava falando. A Carla nem terminou de falar. 7.586 jovens participaram da pesquisa e a tipagem para HPV foi feita em 2.669 jovens. Então, desses 2.669, 54% deles apresentaram algum tipo de HPV, sendo que 38,4% deles têm alto risco para câncer. Então, quando a gente fala na vacina contra o HPV, é um assunto sério, é um assunto que a gente precisa quebrar o tabu. É assustador e ela precisa ser aplicada em jovens que... Ela é mais eficaz quando aplicada em jovens que ainda não tiveram a primeira relação sexual. Por isso que precisa se conversar com o público lá de 10, 11, 12, 13 anos. As pessoas têm preconceito porque acham que se começa ou se toma vacina, se está incentivando a ter algum tipo de relação sexual, não. Isso é prevenção. E a vacina é uma vacina cara, que antigamente só tinha na rede privada. Cada dose custa mais ou menos R$ 1.200 e são 2 doses no mínimo. E então, a rede pública oferecendo, eu continuo recomendando a vacina contra o HPV, ainda mais... Tua filha fez, né? Fez. E não aconteceu nada, que as pessoas fazem... As duas. Eles criam uns mitos, umas coisas que não tem nada a ver, que pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, só previne e salva
impede que tu tenha uma doença silenciosa que é muito grave. Muito grave. E falando ainda das doenças, o Ministério da Saúde divulgou o relatório de monitoramento clínico do HIV. Os últimos dados que foram divulgados são de 2016 e o Brasil tem 18% a mais de pessoas com HIV. Eles fizeram um comparativo com 2012. Em 2012, 71% da população tinha HIV e em 2016, 84%. A cada 250 pessoas, uma tem HIV no Brasil. Ainda tem. A gente acha que as não. As pessoas ainda não se conscientizaram que precisa usar preservativo para ter. Nós recebemos um e-mail onde dizia assim: a Anitta, mulher do ano, esse país é uma piada. Eu procurei aqui, efetivamente, ela foi eleita por uma revista como a mulher do ano. E o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto faz uma crítica, né? E, na verdade, ele desnuda quem nós somos e o que é o nosso país. Esse país é o país que merecemos. Anitta, eleita mulher do ano, realizadora de grandes feitos, como ensinar crianças a rebolarem e ajudar a divulgar Pablo Vittar. Enquanto isso, uma simples professora apenas salvará 20 e tantas crianças de um incêndio causado por um bandido e com seu corpo em chamas veio a falecer, deixando marido e 13 filhos. É revoltante viver nesse país hipócrita de valores distorcidos. Parabéns, Brasil. Uma salva de palmas à imbecilidade desse nosso país. Está corretíssimo. Mas vê quem é que fez essa pesquisa. Também. A revista QI, uma coisa assim. Mas não importa, Gustavo Vitorino, é notícia. É notícia. Não interessa qual é a revista. Tem que dar importância, sim. Infelizmente, para o brasileiro, uma pessoa famosa, uma celebridade, ela é muito mais importante do que qualquer outro profissional. Fala, Mari Barcelos. Né? Eu quero pedir desculpa. Eu quero pedir desculpas. Não são desculpas? Eu quero pedir desculpa a todos os filólogos. Aos filólogos. Filólogo é aquele que estuda línguas. Aqueles que se dedicam a estudar a língua, não só a língua portuguesa, mas as outras. Fila comida. Então, segue adiante, Marne, ignora, Marne. Eu quero pedir desculpas a vocês, porque o Chicão tem esse temperamento. E ele, dentro da ótica dele, ele está absolutamente... Porque ele está criando uma nova linguagem, ele é um gênio! Ele é um gênio, ele é superior ao Einstein. Isso é uma ironia. Ele é um gênio. Não, pera um pouquinho, deixa eu falar, eu não consigo falar. A dona Carla também não consegue falar. Então, eu peço desculpas aos senhores, a minha reverência ao senhor Chicão Tofani, que ele é um filólogo especial. Ele está criando uma nova linguagem para este país de novidade, tanta cultura. Marne Barcelos, deixa eu ler uma notícia aqui, que hoje... por 10-1, a votação, os ministros do STF aprovaram a convocação de juízes para reforçar os gabinetes dos magistrados e acelerar o andamento de investigações contra autoridades com foro privilegiado que tramitam na Corte. Como exemplo, a Lava Jato. A medida terá validade por 1 ano. Uma boa atitude, pelo menos, alguma coisa para acelerar todo esse processo, né? É grande esse processo, não tem fim. Boa noite. Só bebendo cachaça para aceitar a proposta de voluntariado no magistério estadual. Eu adoro ouvir o Marne. Escrever e falar corretamente está cada vez mais difícil. Como professora, não sei se choro ou entro em desespero ao corrigir as produções textuais dos meus alunos. Carla, a vacina foi disponibilizada na escola onde leciono, mas muitos pais não autorizaram suas filhas. Pode um horror desse? Por isso que eu... Mas tu sabe por que não foram alcançados os índices, os números? Não. Problema de religião, alguma coisa? Não, muitas vezes, para que vai fazer? Não precisa, não doente. Vai ter, sabe? Preconceito, medo da vacina. Que as pessoas, sempre que é uma vacina, tu dizes, eu não vou botar para dentro do milho. Mas o que a gente vai fazer? Português tem que ser bem dito, diz a Daniele Coelho. Adoro você, Chicão, vejo atualidades por sua causa. Mas agora, discordo completamente. Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas em aprender outros idiomas e visitar outros países do que conhecer e dominar sua própria língua e conhecer o seu país. Queridinha, não é erro de português.
é uma ortografia que eu simplifico para dar uma velocidade na palavra. Ortografia. Então eu tiro R. Tu tá piorando. Ô, Veloz. É que eu vi esse time aí, é brincadeira. Chico Veloz. Chegaram ao cúmulo. Magda, eu só vou voltar ao assunto muito importante que foi falado aqui, que é em relação à camisinha. Eu não vou revelar o nome do médico, porque ele é um infectologista muito conhecido em Porto Alegre, meu amigo. Sabe o que ele me disse uma vez? Numa entrevista no Hospital Santa Rita, e eu não botei entrevista no ar, porque isso é contrário a toda a classe médica, e a minha família tem 4 médicos top no Rio Grande do Sul. Sabia que se o homem não usar camisinha, olha só, e ele tem uma relação sexual sempre com mulheres diferentes, uma vez só, ele é quase que impossível pegar AIDS. Por causa que não dá tempo para incubar a AIDS. A AIDS é da repetição da parceira que tem AIDS. Chicão, não diz isso, Não tem. Por isso que eu não quis revelar. Porque a indústria de camisinha sustenta todos os médicos. Dá o nome desse Bom, mas a mulher... Não, eu faço questão que dê o nome desse. A mulher, ela tem muito mais possibilidades de pegar a AIDS pela sua formação genital, se é que eu estou falando certamente. E o homem tem menos possibilidade, mas a mulher também tem que ser protegida, o homem e é a mulher. E uma coisa ele me disse para mim... Camisinha é essencial. Ele me disse uma coisa... Quem não é hemofílico, não faz transfusão de sangue, não transa droga, não transa sexo daquela outra forma, só no papai e mamãe, não é gay, é quase que impossível pegar AIDS. A camisinha é irrelevante. Lembrando que o vírus... Mas é que a indústria de camisinha paga todo mundo. Lembrando que o vírus é o HIV, né? A doença é a AIDS, a doença que é... Estou sendo perseguido aqui agora. Mas esse teu amigo tinha que ir preso. O médico, claro, todo mundo pensa que nem todo mundo pensa que médico tinha que ir preso. Não, é o sexo convencional, não é o sexo da outra forma, porque da outra forma, a outra forma aí é mulher e homem é a mesma coisa. Aquela outra forma é problema. Se disser que determinados organismos de determinadas pessoas são imunes, isso pode acontecer. Ou não pode acontecer? Não sei, mas não é tão lógico. Ele não pode falar porque ficou um ano sem fazer nada. Faz 3 que ele está aqui. Não vai acabar nunca isso aqui. A discussão? É. Tá bem. E o que dizer quando ligamos certa emissora de TV, diz o Jorge Leffer, ainda sobre o português, e ali ouvimos a todo momento. A gente faz, a gente quer e por aí vai. Morreu o pronome nós? Olha, o Vitorino bomba no WhatsApp, as mulheres amam de paixão o Vitorino. A Maria Rosa é apaixonada, manda mensagem todo santo dia, mas ela disse o seguinte... Depois dessa escarrada do Vitorino, eu desanimei. Claro, mas é uma coisa horrível. Tá vendo? Tu tá queimando teu filme, acha que é engraçadinho. Amanhã elas já esquecem. O Vitorino trabalha com estoque regulador. Dona Maria Rosa, quem nunca fungou que atire a primeira pedra. Não. Fungar é assim. Vai começar de novo. Já me buzinar por causa de uma fungada. Buzinar. Vai puxar lá do Isso aí que distorceu o português. Só uma fungadinha. Vou buzinar aqui. Como é que eu vou dizer isso? Ele tem cara de fonfon. Os aniversariantes, que acalma todo mundo. São poucos aniversariantes hoje. Primeiro aniversariante, o Walter Dávila. Walter Dávila foi um dos maiores humoristas desse país. Ele nasceu aqui na Ilha da Pintada, começou no rádio de Porto Alegre, aí foi embora para o Rio de Janeiro, trabalhou na Rádio Nacional há muitos anos e fez muitos programas de televisão, foi em primeiro lugar, fez novelas, fez muitos filmes. Para que vocês tenham uma lembrança, já em 1947 para 48, ele fazia o filme O Ébrio, do Vicente Celestino, que foi o filme mais visto, ou um dos mais vistos na história do cinema brasileiro. As filas eram imensas em todos os cinemas e cidades brasileiras. O Ébrio, Vicente Celestino, foi um grande sucesso à época. O Walter Dávila, o segundo aniversário. Irmã Dávila, que era irmão, também era comediante, né? Isso, já faleceram os dois. Francisco Coco, hoje completando 84 anos de idade, o Chico Coco, casado com uma mulher de 30 e poucos anos, né? E gata, tá bonito. E gata. E é bonita a moça, né? Eu conheço a moça gaúcha, Camaclã, começou no meu programa Miss TV. Fernando Ramos da Silva, o Pichote, lembra desse menino que foi assassinado? Ele fez aquele filme, fez um grande sucesso, o filme Pichote. Ele foi escolhido para fazer o filme e depois, como ninguém mais convidou ele para fazer alguma coisa no cinema, ele fez uma novela na Globo e tal, foi defenestrado e volta para o mundo do crime e nisso ele foi assassinado, se não me falha a memória,
num confronto com a polícia lá em São Paulo. O Bruno Garcia, ator brasileiro, ator que também faz sucesso na Globo e está no ar numa novela. E o hipista brasileiro, o Rodrigo Pessoa, que está completando hoje 45 anos de idade. Bom, são esses os aniversariantes, rapidamente, eles são poucos hoje. Olha, nós falamos aqui não faz muito tempo, o Gustavo Vitorino, aliás, trouxe essa informação, foi a expulsão da senadora Cátia Abreu do PMDB, né? E como jogador de futebol, quando é expulso, ele quer levar alguém junto, o juízo, né? Ele quer levar alguém junto, né? Bah. A senadora afirmou que a cúpula do partido, estamos falando do PMDB, não reúne condições morais e virou o escárnio da nação. Ela chamou o Jucá de canalha e ladrão de almas. Não, forte. Ela estava na tribuna. Foi o primeiro pronunciamento dela após ser expulsa do PMDB. Foi nessa quarta-feira. Durou durante 10 minutos. Ela falou sobre a expulsão, enfim, mas deixou muito claro isso. Após seu pronunciamento, o senador Paulo Paim tentou fazer um manifesto de solidariedade à senadora, mas foi impedido de utilizar o microfone por João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, que presidia a sessão. A dona Cátia Abreu, ela está em maus lençóis, porque ela era... Não se reelege, hein? Ela é identificada com o assento direita, representava, fazia parte da bancada ruralista, foi presidente da Confederação Nacional da Indústria, era eleita praticamente pelo agronegócio brasileiro, mas de forma surpreendente ela resolveu virar de lado. E aí virou ministra da ex-presidente Dilma Rousseff e começou a, de uma forma surpreendente, se manifestar a favor da esquerda, posições de esquerda, posições favoráveis a ideologias bolivarianas, enfim. Foi chutada para fora da Confederação Nacional da Agricultura e certamente vai ter dificuldades para se reeleger. Embora o seu estado seja um estado pequeno, o estado de Tocantins, um estado que tem um eleitorado pouco significativo, mas ela vai ter dificuldade de se reeleger, porque ela praticamente mudou de lado no espectro ideológico. Hoje identificada com a esquerda, a senadora Cátia Abreu vai ter, digamos assim, problemas, primeiro, de financiamento, e segundo, vai ter problemas seríssimos, porque ela se é vista com reservas pela esquerda, porque foi representante dos ruralistas, agora ela é vista praticamente como uma desterrada dos ruralistas e da direita por conta da sua bandeira assumida de esquerda. Agora, a declaração dela não foi de todo ruim, né? Porque o Romero xingar o Romero Jucá foi legal. Acho que ele merece. Foi legal. E ela fez uma queixa também, porque ela não conseguiu... Quem tentou defendê-la ou falar bem dela não teve a oportunidade por quem presidia a sessão de usar o microfone. Seria defendida pelo PT, né? Exatamente, né? E aí o que acontece? Acontece também que ela fez uma queixa e disse abertamente. Quando foi o seu Aécio Neves que veio para cá dizer aquelas barbaridades, ninguém impediu ninguém de voltar a falar. Agora, no meu caso, estão impedindo. A grande amizade essa dela... dona Cátia Abreu, ela é encrenqueira, Ok. Além de ser encrenqueira, ela não é nada simpática. Não estou defendendo. Ela era viúva, ela é dona de fazenda. Não é mais viúva, ela casou de novo? Ela casou, eu ia dizer, ela era viúva, casou, e a madrinha dela foi... A Dilma Rousseff. Olha, até a Cátia Abreu casou e eu não. Eu estou mesmo fora. Não, eu quero dizer para vocês, eu tive no Tocantins, conheci o Jalapão lá, conheci o Jalapão, que é um lugar maravilhoso lá no Tocantins, que é um estado um pouquinho maior, tem praticamente a mesma dimensão do Rio Grande do Sul, terras maravilhosas, muito calor, lá é muito calor, mas é um estado que eu aconselho os jovens que querem iniciar uma nova vida, que querem continuar no Brasil como brasileiros, que façam um investimento lá no Tocantins. O Tocantins é um belo estado que eu recomendo a todos os jovens. Se formou em medicina, vai tentar lá. Mas é longe, né? Se dá 3 mil quilômetros de Porto Alegre. 3 mil aqui não é um buraco. Não é um buraco, só tem isso. Investir em Tocantins, os caras estão flechados. Você já esteve lá? Nunca teve. Você nunca teve lá. Eu estive lá. Ele foi no Jalapão lá no metrô. Presta atenção. Tem credibilidade o comentário do Mário. Mário conhece nenhum de vocês. Vai pra
estive lá. Só tem gente bonita. Mas isso é outra história. Mas é caríssimo. O que é bom em Camboriú? Só gente bonita. Mas nós não estamos falando de beleza, nem de namorado, nem nada. Não, ele está falando de investimento. Mas não tem Vitorino, meu guru, disse que não é legal. Não é o seu guru, é o seu advogado. Ele está com a Então nota puxa Acho que eu vou fazer uma piada nova. Tu não paga. Eu vou comprar presente de Natal pra ele. Eu só quero terminar a história da dona Cátia Abreu. A dona Cátia Abreu, ela é de um temperamento dificílimo. As pessoas... Com quem tu acha ela parecida, Mário? E aí, eu tenho esperança, então, ela cobra muito. Agora, eu não sei por que sendo tendo o dinheiro todo que ela tem, porque ela tem muito dinheiro, ela tem gado, soja, uma série de coisas lá, que ela foi passar para mudar de lado, né? Isso vai custar a reeleição dela. A Cátia Abreu, ela teve, inclusive, problemas já internos lá no Senado, discutiu com o senador. Isso, é totalmente difícil. Agora, esse negócio de achar que a Cátia Abreu tem gênio difícil e é parecida com pessoas da bancada, eu não acho, não. Porque as pessoas da bancada que a gente falou, pelo que eu conheço... Pessoa ou pessoa? Sou eu. Pessoa. É a nossa jararaca de estimação aqui. Fui eu que disse, tu conhece alguém parecido? Então, assim... O senhor é um puxa-saco. Só que é diferente, eu já vi. A Magda conversa com as pessoas, é educada, recebe as pessoas, atende as pessoas com educação. Ela trata a gente mal, porque nós somos porcaria mesmo. Mas o resto ela trata bem. Mas o resto ela trata bem, ela trata as pessoas com educação. A senadora Cátia Abreu não é uma pessoa simpática, eu posso afirmar isso. Ela já esteve aqui no Sul, fui entrevistar ela uma vez, num evento nosso da Rede Pampa, e ela é uma pessoa... assim, não me foi simpática. Olha, isso que eu estava com o microfone na mão. Olha, e agora há pouco, quando eu falei do judiciário, do aumento de pessoas, enfim, nosso telespectador Davi Hilger diz, não se enganem, força-tarefa no judiciário deve ser entendida como um grande esforço para engavetar processos ou soltar corruptos condenados. Meu fraterno abraço, Davi. Eu acho que ele está pessimista. Eu acho que tem razão. Tô com o Davi, não abro. Infelizmente, a Lava Jato está sob ataque. Internamente, os bastidores, está sob ataque. Inclusive da ministra Carmen Lúcia? Está sob ataque. Carmen Lúcia é uma decepção. Decepção. Eu esperava mais. Eu achei que nós teríamos uma mulher forte, uma mulher com autoridade, botando o STF nos eixos. Me enganei. É mais do mesmo. Mais do mesmo. Boa noite. Quanto ao fato da multa aplicada ao cidadão que manobrava o carro, o agente público deveria ter razoabilidade ao analisar o caso concreto. Isso se trata de um ato administrativo baseado no poder discricionário. Tiane Boésio, Novo Hamburgo. O Tiane tem razão. Você sabia que um ato... Tiane. O programa virou uma correção. Tá muito chato essa operação. Mas não é ele. Não, mas também que ele disse o nome errado da telespectadora. Mas isso é normal. É a telespectadora Tiane. Daqui a pouco vai ser a dona Tianinha. Eu já disse aqui, vou repetir. Que ela é bem bonita. Deixa ele concluir. Que prazer, Deixa ele falar. Seja sempre com a gente. Ai, interesseiro. Uma honra receber você no nosso programa. Não, assim, ó. É muito chato. Um azulzinho, e no caso esse brigadiano, ele tem mais poder que um desembargador, sabia? Ele aplica a multa, nunca mais tu reverte. O desembargador vota, ele vai para a Câmara, você pode recorrer, enfim. Um azulzinho não, um azulzinho multou. Adeus, Margarida, você está na lata de margarina. Boa noite, bancada incrível. Hoje está demais. Me divirto muito com vocês, principalmente com o Vitorino Gênio, Arisson de Souza, do bairro Partenon. Gênio, adeus, Margarida, agora está na lata de margarida. Para saber com quem tu está lidando. Para saber com quem está lidando, Ceguinho. Boa noite, parabéns pelo belo programa. Perdoem, Chicão, ele não sabe o que diz. Não sabe perdoai os senhores, não sabem o que dizem. Com esse nome dele, fala mal do ele sempre fala de, concordo com o Chicão, mas diga para eles, foi ontem, tá? Que ele está usando demais o celular. Ele fica só te controlando. Mas o nome Derli não dá. Tu ligou pra gata e aí, tudo bem, qual é o nome Derli? A mulher não quer sair. Derli não quer sair. Mas se ele tiver um baita de um carro, um apartamento... Mas o Vitorino tem um baita, tem um carro. E ele conhece camisinha só por fotografia. Mas o Vitorino comprou em 72 vezes, pagou uma até agora.
No permutou. No permutou aí. Sério? Eu não sei o que você está falando, uma camisinha 72 vezes. Aí, não, o seu carro, querido. O carro? Não, tá pago, todinho. Tá pago, Todinho. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Você sabe que eu não compro nada pedalado? Eu também não. Eu também não. Eu não compro nada pedalado. Se eu tenho dinheiro para comprar, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Eu sou assim, para carro, para um apartamento, seja lá o que for, comprar um imóvel. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. No meu caso são coisas pequenas, né? Não chega a ser um apartamento, um carro, mas sempre compro quando tenho dinheirinho ali. Cada um com as suas compras. Mas eu queria falar aqui que eu vi uma notícia agora. Voltando a falar do desarmamento que vocês estavam falando, da insegurança que sofrem os moradores da área rural, as pessoas que moram em fazendas, em sítios. Aí eu vi aqui uma notícia dizendo que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nessa quarta-feira um projeto que altera o Estatuto do Desarmamento para autorizar moradores da área rural a comprar arma de fogo. Esse projeto é antigo. Ele já estava lá, ele vai à votação agora, mas é antigo. Esse é a bancada ruralista que está pedindo, por causa do abigeato que vem crescendo muito no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, viu? Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente. O abigeato, para quem não sabe, é o roubo de animais para abate. Né? E a alegação é de que, como não existe uma estrutura policial para fazer essa segurança, Sim. os próprios fazendeiros precisam ter um mínimo de infraestrutura para se defender. Para isso, precisam armas. Né? E não adianta revólverzinho, não. Fazendo tem que ter espingardão. Tem que ter. Porque tiro de longa distância você tem que... E aí a nova regra diz que o morador da área rural deverá ter comprovante de residência na área rural, 21 anos e o comprovante de antecedentes criminais, né? A arma não pode sair da fazenda. E aí agora vai para a análise da Câmara. Eu acho que vai ser aprovado. Isso é um pleito da bancada ruralista muito antigo. Né? Muito antigo. Magda, a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul. Imagina, por exemplo, quem tem uma fazenda no interior do Acre. No Tocantins. No Tocantins, lá no Japapão, lá no... Lá não tem fazenda. Jalapão. Não tem fazenda? O Jalapão, olha aqui, o nosso telespectador, o José Alberto de Oliveira, voltou ao assunto que nós tratamos no começo do programa, que foram os planos de saúde. Ele disse o seguinte: aproveitando o assunto sobre as mensalidades, informo que eu e minha esposa fizemos 60 anos, há 8 anos, e na ocasião dobraram as mensalidades. Então recorri à Justiça, que me deu uma liminar, mas até hoje não foi julgada, está no Supremo. Daqui a pouco vamos fazer 70 anos, e se Deus quiser, e aí como será que vai ficar a nossa situação? E o que é pior, se perder essa liminar, vem tudo e não vai conseguir pagar de uma vez só. É verdade, Gustavo. Isso é o indicativo de que nós vivemos num país em que até as leis são uma esculhambação. Falta de gestão pública, falta de normatização, falta de efetividade da justiça. Tudo isso faz com que a gente viva hoje numa várzea. É duro admitir, mas o Brasil hoje é uma várzea. Vai ter que vender um apartamento para pagar. Porque... se tiver, né? Se tiver. Como é que é? A mulher do ano é metade só. Falar em mulher do ano, algumas pessoas me corrigiram, eu li que tinha sido nessa outra revista, mas me disseram que é na revista VIP. Olha a revista VIP. Que ela foi eleita a mulher mais sexy do ano e tal. Eu já vi que a Paula Oliveira tinha sido a mulher da revista VIP. Tá meio confuso. Mas que ela foi eleita mulher do ano, não sei em que departamento. Não sei. Mulher do ano, tem aquela pesquisa... Exatamente, aquela pesquisadora veterinária da Unicamp. É a indignação que descobriu, dos telespectadores. Sabe, a gente tem tanta... tem uma médica da USP lá também, que junto com um médico... faz cirurgia cardíaca no útero da mãe, no feto, sabe? Esses são pessoas que têm que ser premiadas como homem do ano, mulher do ano. Agora, se bem que a revista VIP também não existe, né? Na verdade, foi da revista GQ. Que ela foi eleita a mulher do ano. A Paula Oliveira foi da revista VIP. Não sei. Estou me dando informação, eu estou reproduzindo. Então vamos lá, é para vender revista. Eu falei que I, aqui é G. E o TRE do Rio de Janeiro vai soltar a senhora Rosinha Garotinho. E ela vai passar a usar tornozeleira eletrônica. Ela ficará sob monitoramento, pedido pela conversão da prisão, havia sido feito na quarta-feira. O entendimento é que Rosinha apenas consentiu com os crimes praticados pelo marido, o ex-governador Antony Garotinho. Daí a razão pela qual concederam a liberdade Mas Rosinha não é flor que se chega. Claro que não. A pessoa que convive com uma pessoa falcatrua... Uma rosinha fedida. Vai ser É uma rosinha fedida.
Que barbaridade. Não cheiro. Que barbaridade. O Antony Garotinho atirou no que viu, acertou no que não viu. Mandaram ele para Bangu 8, Marne. Que ele construiu. Que ele construiu. Que é alta... que ironia, né? Que ironia de prisão de alta periculosidade. Não, lá no Benfica, no antigo Ponto Zero, Mário, onde está preso o Sérgio Cabral, o diretor do presídio lá foi nomeado pelo Sérgio Cabral. Que bárbaro. Eu estou com uma notícia aqui, dona Magda, que o Brasil tem 30 mil crianças de 5 a 9 anos no mercado de trabalho. Trabalho? Mercado de trabalho? Está aqui no mercado de trabalho, está aqui a manchete. O nível de ocupação para essa população foi de 4,6. Aqui tem toda a pesquisa, com uma série de números aqui, que eu não vou dar todos esses números, né? O número de horas trabalhadas, semana de referência e tal. Eu fiquei profundamente preocupado quando na Rádio Pampa eu falei isso pela manhã hoje. Eu disse, mas meu Deus, onde é que nós estamos? Como é que uma criança de 5 anos pode trabalhar? E trabalham naqueles fornos, aquelas coisas para fazer carvão, e trabalham descascando mandioca, sabe? É um horror. Uma criança de 6 anos trabalhando, devia estar no jardim, tá brincando e tal. Eu vou dizer uma coisa, é lamentável no nosso país. E a gente nem falou, né? 1 ano O Chicão quando era criança. Mas agora eu quero dizer, você terminou o programa. Sério. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Um beijo grande, até lá, bons sonhos.